Friday da BDG. Põe na tela a comemoração dos jogadores do Racing após a vitória contra o São Lourenço. Isso vai render, hein? Cara, me chamou a atenção. Daqui a pouquinho eu quero ouvir o Garcês, que acompanha muito de perto futebol argentino, sul-americano como um todo. O maior especialista. Exatamente, o maior especialista de futebol sul-americano do Brasil. Eu vi esse jogo, vi o primeiro tempo do jogo ontem e me chama a atenção, porque na tabela, claro, o Racing está disputando o título, mas ele não conquistou nada ontem, né? Ele conquistou uma vitória importante diante de um São Lourenço que vem mal no campeonato, mas era no Evo Gasômetro, jogo complicado. Agora, e esse clima de festa, Valu? Você que a gente sabe é um cruzeirense assumido, tá apreensivo pro próximo sábado. Você acha normal essa comemoração? Acha que tem algo demais? Você acha que os caras já estão cantando vitória? Como é que você viu essa reação dos jogadores do Racing após o resultado? O tio Ben, do Homem-Aranha, ele tem uma frase que é excelente, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Eles estão trazendo para eles, de forma deliberada, uma responsabilidade ainda maior. E tá tudo certo, tá tudo certo. Eles estão fazendo as festas deles, gritando da Copa no jogo de campeonato argentino. O Racing vive um grande momento, daqui a pouco o Garcês vai trazer com muito mais capacidade do que eu. O técnico já havia dito que ninguém pode tirar o nosso sonho, tá tudo certo. É só combinar com o Cruzeiro também, né? Que está do outro lado. Então, eles estão trazendo esse tipo de ambiente, esse tipo de clima. E o Cruzeiro está trabalhando mineiramente nessa final, o torcedor mobilizado, a instituição também. Então, é aquela, né? Se o Racing for o campeão, tudo isso aí vai viralizar, os caras vão falar que desde sempre acreditaram no título e etc. Se não for, tem a outra parte do futebol que você tem que estar pronto para lidar. Sem dúvida, um grande momento do time. Estão trazendo esse expediente da provocação, do ânimo deles mesmos. E eu vejo com naturalidade. Mas eu, viu, André, só para fechar, se eu sou um técnico, eu prefiro que a minha equipe trabalhe a forma da preparação que o Cruzeiro está trabalhando. E aí é uma coisa de preferência de cada um. E você, Thiago Fernandes, você é um cara polêmico. E aí? Cara, tem alguma coisa nessa comemoração? Nada de... Porque também, assim... Eles querem... Nem sempre o vestiário é divulgado. Sim, eles estão na ideia do Flamengo pós-título da Libertadores, né? O Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Eles estão nessa ideia. Só que a grande verdade é que vão tomar a ferro do Cruzeiro no sábado. O Valuzinho é mais comedido que eu, mas vão tomar a ferro do Cruzeiro. Você acha que o Cruzeiro é favorito? Não, mas o Cruzeiro vai vencer porque eu quero, é simplesmente isso. É porque eu quero. Não, Thiago, eu achei que você ia falar que é típico do argentino fazer isso, né? Não? Mas é típico. Mas é típico. E eu concordo. É o jeito dos caras fazerem isso. Eu achei que você ia falar isso. Mas é o jeito dos caras fazerem isso. O ponto é... Eu ia chamar de Eltinho, cara. Desculpa, esse xingamento. Não, mas o ponto é... A grande verdade é que o Cruzeiro vai ganhar essa Copa Sul-Americana. Vai ganhar porque o Cruzeiro, para mim, ainda tem os melhores jogadores. Ele não tem o melhor futebol hoje. O melhor futebol das duas equipes é do Racing. O Racing detém esse posto. Agora, quem tem os melhores nomes no elenco? Quando você tem garrafa ali para vender e fala assim, ó, qual que é melhor? É melhor ter o Matheus Pereira? Ou é melhor ter o Almendra? É melhor ter o Caio Jorge? Ou é melhor ter o centroavante do Racing? Nem sei quem é. É melhor ter os caras do Cruzeiro. Hoje, os jogadores do Cruzeiro são melhores. O ponto é, o Racing joga hoje muito bem. Como conjunto, é um time interessante. Como conjunto, a gente apostaria hoje no Racing, talvez, como favorito. Só que vai dar Cruzeiro, não vai ser um jogo fácil, mas vai dar Cruzeiro nos 90 minutos ainda, viu, André? O Valuzinho é mais comedido que eu. Ele é mais tranquilo, ele é mais pé no chão. Aqui não.
Aqui não, vai dar Cruzeiro. Thiago, Só você pro torcedor não ilude do o pessoal Cruzeiro. não, que eu só vou lembrar o seguinte, Valu. Ele também falou que é da Atlético contra o Flamengo na Copa do Brasil. Só quero lembrar Mas a isso. culpa não é minha, a culpa é da incompetência do porque Atlético. você começa quer a jogar nas iludir o minhas costas a torcedor. incompetência O pessoal acha que ele vai zicar, né? de 11. eu Você acho quer que é jogar, zica isso, você é quer zica. jogar... Eu falei que é da Atlético contra o Vasco. É zica. Eu falei que ia jogar da Atlético contra o Vasco, deu. Eu falei que era da Atlético contra o Fluminense. Não, contra o Fluminense não. Contra o River, deu. Contra os dois jogos falou, não. Contra o Fluminense eu achei que ia perder. Historicamente, não será a primeira vez que o Cruzeiro vai enfrentar um adversário Achei que você fala que bate no Racing. é superior a ele, joga mais futebol. Não é a primeira vez, só que a própria história do Cruzeiro é rica também em grandes conquistas, né? Tapinha no Ou alguém Rio de acha que a distância do Racing para o Cruzeiro é a mesma distância do que aquele Palmeiras da Parmalat de 96 contra o Cruzeiro. Então, e esse expediente faz parte também da vida do Cruzeiro. Cara, jogo único. Falei a mesma coisa do Atlético. Não vou mudar no caso do Cruzeiro. Jogo único, eu acho que o favoritismo cai muito. Mas peraí, mas Porque hoje acontece uma coisa diferente Mas ali. André, peraí, vou discordar de você. O Hoje Racing existe não uma fez diferença. um bom jogo contra o Corinthians na Hoje existe O uma Corinthians teve diferença. chance de O matar o Racing jogo. sentiu o peso. Sai perdendo. Hoje existe O Galo uma perde o gol diferença. quando tá 1-0. Hoje existe uma diferença maior entre Botafogo e Atlético do que entre Racing e Cruzeiro. A diferença que existe Hoje, entre né, o o retrato Botafogo de hoje, sim, e concordo. o Atlético, ela é maior do que a diferença que existe entre Racing e Cruzeiro. São nivelados. O meu ponto é, o Cruzeiro tem mais jogadores interessantes. O Racing hoje tem um conjunto melhor, porque tem um trabalho mais longevo. Do outro lado, e é inevitável falar, quando a gente olha para a Libertadores, a gente vê dois trabalhos com a mesma longevidade, um time que tem jogadores melhores e um trabalho melhor. Isso é indiscutível. Indiscutível. É um time que está em duas frentes no final de um campeonato, no final de uma temporada. Duas frentes, as duas principais competições para um time brasileiro disputar, o Brasileirão e a Libertadores. O Everton Guimarães é um cara que se apega muito a essa questão anímica, né? Everton, como é que você viu essa comemoração dos jogadores do Racing? Os caras estão empolgados, mas também, de uma certa forma, eles estão chamando uma responsabilidade. Nós vamos copar Paraguai, ou seja, nós vamos dominar o Paraguai. Como é que você viu essa postura dos jogadores e o vídeo também sendo divulgado, né? Olha, André, eu prefiro essa mobilização com respeito ao adversário do que esse tipo de mobilização que o Thiago Fernandes faz. Porque se o Racing faz a mobilização se empurrando para cima da decisão, para cima do adversário, o Thiago Fernandes faz oba-oba, como fez na final da Copa do Brasil e está fazendo agora na final da Copa Sul-Americana. Otimismo é uma coisa, oba-oba é outra. Então o Cruzeiro não precisa fazer isso que o Thiago Fernandes faz, porque o Thiago Fernandes faz pelo Cruzeiro. Aliás, não autorizado pelo Cruzeiro, mas faz. Vamos lá. Isso não digo que adianta, mas eu prefiro um time mobilizado do que um time num aspecto de inércia. Sabe? Estamos indo ali disputar uma final. Se Deus quiser, vai dar certo. Cara, desculpa. Não pode ser assim. Eu não estou dizendo que o Cruzeiro esteja assim. O Cruzeiro está indo com respeito, com equilíbrio. Agora, o meu fato de meter um 51-49 para o Cruzeiro nessa decisão é porque eu, de fato, acredito que o Cruzeiro tem mais jogadores cascudos e que isso pode fazer diferença. Mais jogadores cascudos em vários setores. Jogadores acostumados a grandes jogos, etc., a grandes decisões. O Cruzeiro tem mais. Agora, é um campo neutro. Acho que as forças se equivalem. Então, eu dou 1% a mais para o Cruzeiro pelo fato do Cruzeiro ter mais jogadores cascudos e mais qualidade técnica. Agora, falou a mesma coisa que eu e está discordando de mim, por quê? E outra coisa, dá uma segurada aí, irmão, que eu tô falando, daqui a pouco você fala. Só uma outra coisa que o Cruzeiro tem de vantagem em relação ao adversário, e quem desconsiderar isso, vai desconsiderar a história que está aí mostrando. O Cruzeiro tem no banco de reservas o atual campeão da Copa Libertadores, que vai decidir a Sul-Americana. Isso também, desculpa, tem muito peso. Porque querendo o Thiago Fernandes ou qualquer outro ou não, esse cara tem estrela. O Cruzeiro tem 5, esse cara tem mais uma, são 6. Esse cara tem estrela. Então o Cruzeiro leva vantagem no banco de reservas e para mim tem mais qualidade técnica do que o adversário. Agora, se não competir, se não se arrebentar no jogo, aí não ganha nada e de ninguém. E o Cruzeiro com certeza sabe disso, o Diniz sabe disso, vai passar para os adversários. Agora o oba-oba deixa para o Thiago Fernandes que ele faz. Eu quero depois um raio-x na sequência desse Racing por parte do Garcês, uma equipe que vem num grande momento,
Então nós vamos falar também desse adversário do Cruzeiro. Sinta essa diferença. Pessoal, estamos falando, terminamos o bloco, falamos muito sobre a questão da comemoração do Racing, se já estão comemorando antes da hora ou chamando uma responsabilidade, mas vamos falar um pouquinho, Garcês, desse adversário do Cruzeiro, 5 vitórias consecutivas, vivendo um grande momento. O Cruzeiro vai pegar a pedreira, é um favorito, por exemplo, no sábado? O que você acha? É difícil colocar a palavra favorito, mas apresenta hoje futebol mais coletivo, mais seguro, que eu vou dizer. A palavra certa é essa. Tá. É um time mais consistente, tipo, sabe o que fazer em campo. Eu acredito muito no Cruzeiro, num jogo único, porque o Cruzeiro tem mais qualidade técnica que o jogador. Se você pegar o jogador por jogador, e eu fazer numa boa, assim, acho que eu fiz com o Eltinho pelo telefone, não sei se ele já passou aqui também, mas o Cruzeiro tem mais jogadores que os jogadores que os do Racing. Só que eles vivem em grande momento. É normal esse tipo de comemoração, porque foi um jogo eletrizante, foi decidido no final, foi com um gol meio chorado ali do Facundo Mura, que é um lateral direito reserva do time. E que eu disse aqui no primeiro bloco, né, falando assim que o time reserva do Racing, o time misto, tem se comportado muito bem, tem vencido os jogos. Né? Então, desses últimos 5 jogos, acho que 2 ou 3 foram com o time misto, né? 2 foram com o time titular. Né? E os jogadores estão comparecendo, estão se apresentando, estão botando a cara a tapa, e o time vem muito confiante. Mas é um jogo único. Eu lembro quando eu tinha 2 jogos, eu estava na final da Supercopa de 92, eu estava lembrando com o Valu, foram 2 jogos, o Cruzeiro conseguiu mostrar a superioridade. Era um baita time do Cruzeiro, tinha Roberto Gaúcho, Betinho, Renato Gaúcho, passou o rodo aqui no Racing, 4-0, mas eram 2 jogos. Ali é muito favoritismo do Cruzeiro, porque tinha feito uma campanha maravilhosa. Aqui não, é um jogo só. Do mesmo jeito que o Atlético é inferior ao Botafogo hoje. Mas ele pode vencer num jogo único. Ano passado mesmo, o Fortaleza era muito superior à Liga de Quito. Era futebol. Só que num jogo, irmão. Num lance, a Liga de Quito, num contra-ataque, um lance direto, empata o jogo, vai para os pênaltis e é campeão. Então, isso é um jogo único. Então, é possível sim. Só que aí os grandes jogadores vão ter que se apresentar. A gente precisa ver o Matheus Pereira. Eles têm o cara deles, que é o Juan Fernando Quinteiro, que vive grande momento. É um jogador de altos e baixos na carreira inteira. Mas ele vive o grande momento. Então, que ele fez um gol no jogo na eliminatória, um golaço contra o Uruguai. E ele tem decidido esses jogos também na Sul-Americana e no Campeonato Argentino. Mas é um time bem consistente nesse sentido. Mas comete falhas, gente. Marcação. Eu já vi jogos do Racing muito ruins essa temporada. E o técnico Costas foi até muito criticado. Mas hoje ele vive um momento de amor, de paixão com a torcida, com os jogadores. E eles vão muito empolgados para esse jogo lá na Assunção. É normal, gente, a confiança. Mas quem sabe o Cruzeiro não surpreende. Ô, Garcês, mesmo sem ser o Racing, não tem um melhor elenco para mim do que o River Plate, por exemplo. Para mim é uma distância abissal. Mas em termos de futebol, você considera que hoje dentro da Argentina o Racing é o time que melhor joga no campeonato, mesmo estando... Ele ainda não está na liderança, está a 3 pontos ali do líder, mas a gente pode falar que neste momento o Racing joga o melhor futebol dentro da Argentina? Na sua opinião? Eu acho que até superou o Huracan. Né? O Huracan também tinha um time bem organizado, mas nada supera o Vélez. Para mim o Vélez é o time mais consistente de todos. Sabe muito bem o que fazer nos momentos assim, da partida que está perdendo por 1-0, um momento que está vencendo, sabe controlar o jogo. É o time mais cascudo da Argentina hoje é o Vélez, do Quinteiros. Mas esse time do Racing está em ascensão. Hoje, na reta final, ele chega a ser o 2º melhor time da Argentina. Vem pedreira por aí, é um assunto que vai render ainda.